Olá, meus alunos! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu sou o professor Luiz, professor de História, e vamos para a nossa aula de hoje, onde vai ser um pouco sobre a história de Anaíde Beriz. Então vamos lá. Começar a falar na aula de hoje sobre Anaíde Beriz. E nós vamos falar sobre essa mulher por conta que no mês de março nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Então nós vamos saber quem foi Anaíde, né? Quem foi essa mulher? Que marcas ela deixou na sociedade pessoense e na sociedade paraibana, né? Vamos falar um pouco sobre as cartas de Anaíde Beriz e também sobre a vida e morte dela, ok? Então vamos lá. Então essa aí foi Anaíde Beriz, uma mulher muito bonita que viveu na Paraíba, em João Pessoa, na década, né, ali até a década de 30, 20 e 30. Né? Ela foi uma poeta, professora, né, e foi uma mulher que sempre escandalizou a sociedade da época, porque ela sempre fazia aquilo que ela tinha vontade e não aquilo que a sociedade machista determinava para que uma mulher fizesse, né? Ela sempre foi muito estudiosa, sempre foi a primeira da classe, se formou, né, com as melhores notas e assim se formou professora, né? E ela sempre foi aquela mulher praticamente a fazer as coisas pela primeira vez. Então ela foi a primeira mulher paraibana a cortar o cabelo e usar o cabelo curto, o que para a época era escandaloso. Ela fumava, que era outro escândalo para uma mulher, né? Então ela sempre foi uma mulher de ideias próprias, não de seguir aquilo que estava predeterminado pela sociedade como o que uma mulher deveria ou não fazer. Outra coisa é que ela não queria casar e nem ter filhos, né? E os versos que ela escrevia, os poemas que ela escrevia, eram poemas também que impactavam muito a sociedade, porque eram nos poemas que ela acabava se expressando e colocando as suas ideias, né, que eram diferentes para a maioria das pessoas daquela época. Anaíde, ela nasceu, né, em 1905, em João Pessoa. Ela se formou na Escola Normal em 1922, assim se tornando professora com apenas 17 anos de idade e destacou-se, né, como a primeira aluna da turma, como eu já tinha falado. Né? Além de normalista, ou seja, de professora, ela era poeta e amante das artes. Logo que se formou, ela foi lecionar na colônia de pescadores perto de sua cidade natal, ou seja, ali na região de Tambaú, que era uma região que era bastante afastada da cidade naquela época. Né? Em 1925, ela ganhou um concurso de beleza. Realmente, a Anaíde era uma mulher muito bonita. Né? Circulava também nos meios intelectuais, né? Porque como era uma mulher que estudava muito, que lia muito, então ela estava sempre circulando entre os intelectuais, que era outra coisa muito diferente para a época. Uma mulher discutindo política, uma mulher discutindo sobre os interesses da sociedade. Isso era assunto de homem, né? Mas a Anaíde estava lá circulando entre os homens e discutindo esses assuntos. Né? Então, ela era realmente uma mulher que inovou e que desafiou a sociedade da sua época. Inclusive, ela se declarava publicamente a favor da liberdade e da autonomia feminina. Um episódio bastante interessante da vida de Anaíde ocorreu um certo dia em que ela foi declamar um de seus poemas. Né? Vamos ver aí nessa história em quadrinhos. Né? Desde a época de estudante, Anaíde escrevia contos e poemas. Um destes ela recitou em um sarau da alta sociedade paraibana. Ela recitou
esse poema de autoria dela. Nasci, nasceu, cresceu, noivou, casou, noite nupcial, as telhas viram tudo. Se as moças fossem telhas, não se casariam. E a leitura desse poema nesse sarau causou um rebuliço muito grande, porque ela estava nitidamente aconselhando as mulheres a não se casarem, né? O poema causou grande alvoroço, alguns acharam-no inovador e de acordo com o que propunha a Semana da Arte Moderna. Considerei o poema muito ousado. Ela devia cultivar em suas letras apenas doçuras e flores, né? Ou seja, criticando que mulher devia falar de amor, de doçura, de flores, e não que desafiar as mulheres a não se casarem, né? Então, realmente, a Anaíde estava sempre provocando a sociedade. E aí uma coisa interessante é que a Anaíde, por circular nesse meio intelectual, de políticos, ela acabou conhecendo João Dantas. E eles se apaixonaram e iniciaram um romance, né? Então, esse romance dela com João Dantas fez com que o nome dela ficasse para sempre ligado à história da Paraíba, né? Porque João Dantas ele era um advogado e jornalista e também político, né? E eles se apaixonaram ardentemente e Anaíde escrevia inúmeras cartas de amor para João Dantas. Essas cartas de amor que ela escrevia não era simplesmente cartas de uma mulher apaixonada. Não, nessas cartas ela sempre imprimia, né, a sua personalidade de mulher forte, de mulher inteligente e sem medo de se mostrar e de expor as suas ideias. E aí, a história de Anaíde vai se cruzar também, com a história de João Dantas, com a história de João Pessoa. João Pessoa, que era o político, né, que era presidente da província da Paraíba, né, era presidente da Paraíba, que hoje equivale ao governador, né, do estado, né? Então ele era o presidente do estado e era candidato a vice-presidente do Brasil na chapa de Getúlio Vargas, né? Isso nas eleições de 1930, né? E João Dantas era um grande opositor de João Pessoa. Os dois não se davam bem, eram inimigos políticos e João Pessoa, como nutria essa disputa política, né, aqui na Paraíba com João Dantas, e o sonho da vida de João Pessoa era encontrar alguma coisa que colocasse o nome de João Dantas no lixo, né, na lama. E aí João Pessoa manda, né, a polícia invadir a casa de João Dantas para encontrar alguma coisa que incriminasse João Dantas. E uma dessas coisas que ele queria encontrar eram armas. Só que aí a polícia acabou não encontrando nada, né? Não encontrou armas, não encontrou nada que incriminasse João Dantas, mas encontrou as cartas que Anaíde Beriz escrevia para João Dantas. E aí as cartas de Anaíde eram cartas bastante lascivas, né? Eram cartas que não colocava João Dantas cometendo nenhum crime, mas colocava João Dantas, digamos assim, desonrado, né? Porque estava envolvido num relacionamento com a mulher pervertida, digamos assim, para os padrões da honra, né, da época, né? E aí, a fim de sujar a honra de João Dantas, João Pessoa decide publicar em um jornal as cartas que Anaíde escrevia para João Dantas. E lógico que isso não acabou muito bem. João Dantas acabou matando João Pessoa. João Pessoa foi assassinado em Recife, né, por João Dantas, que foi vingar a honra, né? O seu nome foi jogado na lata do lixo por João Pessoa ao publicar as cartas de Anaíde Beriz. E então João Dantas acabou vingando a honra
e matou João Pessoa. Então, dessa forma, João Pessoa foi assassinado em 1930 e a morte de João Pessoa teve uma repercussão muito grande, porque além de João Pessoa ser presidente da Paraíba, ele era candidato a vice-presidente do Brasil, né? E a morte dele acabou levando Getúlio Vargas ao poder, né? Porque houve a Revolução de 30. Então veja como a Anaíde Beriz, ela se insere dentro de um cenário político da época muito importante, porque a partir das cartas dela, quando é publicado, João Dantas mata João Pessoa e com isso acontece toda uma repercussão e com a Revolução de 30, Getúlio Vargas assume a presidência do Brasil, né? Então, assim, o nome de Anaíde Beriz acabou se entrelaçando à história do Brasil da década de 30. Então, Anaíde Beriz acabou, né, sendo vítima desse próprio caminho que ela escolheu. Como ela decidiu não seguir o caminho pré-determinado pela sociedade, ela decidiu traçar seu próprio caminho, né, acabou sofrendo as consequências e ela terminou abandonada, marginalizada, né? João Dantas foi preso e ela ficou rejeitada até pela própria família, né? E com isso ela provavelmente cometeu suicídio, né? Tomando veneno e foi enterrada como indigente em Recife. E essa foi a história de Anaíde Beriz, resumidamente, né? Essa mulher que ousou ser diferente, que ousou não aceitar os caprichos de uma sociedade machista e decidiu seguir seu próprio caminho. Ela só queria ser ela mesma, escolheu seu próprio caminho, enfrentou um mar de preconceitos. Preconceitos esses vindo do excesso de uma falsa dignidade das chamadas questões de honra. Mas que honra é essa que maltrata e mata as pessoas? Anaíde Beriz, um exemplo de uma mulher que desafiou a sociedade machista e que persiste até os dias de hoje em determinar qual é o papel da mulher. Mulheres, sejam livres para escolher o caminho de vocês, para traçar o caminho de vocês. Anaíde Beriz abriu o caminho para as mulheres paraibanas ousarem serem o que quiserem. E assim terminamos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da história dessa mulher extraordinária, dessa paraibana Anaíde Beriz. Um abraço e até a próxima aula.